Vamos com informações agora ao vivo de Bruxelas com a Priscila Yazbek. Presidente Lula está por lá. Ele participa da cúpula CELAC União Europeia. E na agenda hoje tem encontro com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e uma série de reuniões. Priscila Yazbek, como é que está a agenda do presidente por aí hoje? Conta pra gente. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham. A gente falou mais cedo sobre a agenda que começou por volta das 8h30 da manhã, cerca de 9 horas da manhã, aqui do horário local, com esse encontro que o presidente Lula teve com líderes progressistas, né? Os representantes da esquerda que estão aqui participando da cúpula entre CELAC e União Europeia. Eles falaram sobre como combater o populismo de extrema-direita nas regiões que participam da cúpula, tanto na Europa quanto na América Latina e no Caribe. E agora o presidente Lula está participando de uma sessão plenária com todos os líderes que estão presentes aqui na cúpula. Nessa reunião, muito provavelmente, eles estão conversando sobre os assuntos que devem ser mencionados no documento final que os líderes estão tentando fazer, mas que há um dissenso muito grande para conseguir chegar no texto final sobre a cúpula, justamente por causa da guerra na Ucrânia. Uma visão distinta entre os europeus e os líderes latino-americanos e caribenhos sobre a questão da guerra. Inclusive, o presidente da CELAC, Ralph Gonçalves, ele ontem falou sobre esse assunto, falou sobre essa dificuldade. Ele que é premier de São Vicente e Granadinas, ele disse o seguinte, que para chegar num documento final é preciso uma diplomacia madura e uma linguagem de consenso que possa envolver todos. Ele falou especificamente que há um desafio, porque há essa visão distinta, então, entre os países latino-americanos e também os países europeus. Ele falou muito claramente que os países latino-americanos condenam a invasão da Ucrânia. Essa, por exemplo, é a posição do Brasil. Muitos deles colocaram essa posição, inclusive, nas resoluções da ONU, mas há uma divergência na questão sobre como encontrar um caminho para a paz. O Brasil, por exemplo, não concorda com o envio de mais armamentos à Ucrânia. Também Cuba, Venezuela e Nicarágua têm uma visão diferente, distinta sobre os termos que podem ser usados nesse documento, na elaboração desse documento. Não querem que sejam usados termos hostis à Rússia. Então, esse é um ponto de discussão complexa entre os países que participam da cúpula. Um outro ponto também, Carol, é que o Josep Borrell, que é o representante da União Europeia, ele também falou aqui na cúpula sobre a questão da Venezuela. Falou que nessa reunião que houve ontem entre o presidente francês Emmanuel Macron, também o presidente da Colômbia Gustavo Petro, o presidente da Argentina Alberto Fernandes e os representantes da Venezuela, tanto do governo, a Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente que está representando Nicolás Maduro, quanto Gerardo Blyde, que está representando a oposição. Nessa reunião, o que Josep Borrell relatou é que eles falaram sobre como chegar num caminho democrático para a Venezuela, já que a principal oposicionista do regime de Nicolás Maduro não vai poder participar das próximas eleições. Ele falou que é preciso saber como avançar de vez para o levantamento progressivo das sanções à Venezuela e normalizar o processo, libertando os presos políticos e fazendo com que todos os líderes possam apresentar-se às eleições. Essa é a visão ali representada por Borrell dos europeus em relação à questão da Venezuela. A visão do Brasil, a gente vem falando aqui ao longo da programação, é que os venezuelanos têm que resolver as suas questões internamente. É isso que o presidente Lula disse nessa reunião que aconteceu então ontem e que foi promovida pelo governo francês. Então dá para perceber também que há uma visão, digamos, mais amena do Brasil em relação à Venezuela do que a visão dos próprios países europeus. Os europeus, eles falam muito sobre essa questão do processo democrático na Venezuela, mas também apareceu essa nova questão de também do outro lado, né, dos venezuelanos sendo prejudicados de certa forma pelas sanções que são impostas por outros líderes, por países que acabam prejudicando a economia venezuelana. Eu falei mais cedo com fontes do governo brasileiro que também me disseram que esse é um ponto importante, que de um lado o regime de Nicolás Maduro precisa
fazer aceno em relação à questão democrática, precisa fazer acenos em relação a isso, mas, por outro lado, também existe a parte dos líderes internacionais de reduzirem as sanções que acabam estrangulando a economia venezuelana. Então, o Brasil tenta colocar ali uma visão mais neutra, inclusive o presidente Lula já foi muito criticado por ter uma visão pouco crítica, digamos assim, sobre a Venezuela e até por ter falado que a visão de que a Venezuela vive uma ditadura é uma questão de narrativa, quando o presidente Lula recebeu Nicolás Maduro em Brasília. Então, esses são alguns dos assuntos que estão sendo conversados aqui. Com certeza, o presidente Lula deve conversar com Olaf Scholz sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, vão falar sobre a relação bilateral dos dois países, mas como a gente vem repetindo aqui, não é esperado nenhum avanço concreto em relação ao acordo que criaria a maior área de livre comércio do mundo ao reunir e reduzir os impostos entre os produtos exportados da União Europeia e do Mercosul. E a gente sabe disso porque fontes do governo vêm falando sobre isso, mas além disso o presidente Lula também aqui durante a cúpula, nas falas em que mencionou o acordo entre Mercosul e União Europeia, ele falou muito claramente sobre as ressalvas que o governo brasileiro tem em relação a esse acordo, falou, por exemplo, das compras governamentais, falou que as exigências ambientais dos europeus não podem, criticou essas exigências ambientais, dizendo que são ameaças e que o acordo deve ser feito com base em confiança mútua e não em ameaças. Então, também por mais que eles toquem nesse assunto, e é esperado, não há expectativa de um avanço concreto também sobre o acordo. Então, o que a gente pode dizer, eu falei mais cedo, né, Carol, a gente percebe que tem essa tentativa da Europa de se aproximar dos líderes latino-americanos, porque há um aumento da influência chinesa sobre os países, eles também querem o apoio dos países latino-americanos em fóruns internacionais como a ONU, eles querem também diversificar suas parcerias comerciais para não depender tanto de matérias-primas vindas de países que eles querem evitar relações, dependência energética da Rússia, a guerra na Ucrânia mostrou que eles precisam diversificar também as suas fontes de matérias-primas, então tem um interesse da Europa, depois da última cúpula que aconteceu há 8 anos, de uma aproximação com os países latino-americanos, mas há divergências em relação a esses pontos, divergência em relação à guerra, divergência em relação a, por exemplo, a questão da Venezuela. Então há esses assuntos mais espinhosos que os líderes estão tentando resolver, mas o que se fala aqui nos corredores, nos bastidores da cúpula, é que esse documento final ele não deve trazer grandes avanços concretos, deve trazer mais sinalizações do que medidas práticas ou um grande avanço em termos de aproximação das regiões. Volto com você.